Temos disso. Bom, pessoal, o iluminismo, que é um conceito filosófico, ele não vai ficar limitado apenas na Europa, tá? Nós vamos ter este conceito filosófico também se arrastando aí para outras regiões do globo, como na própria América, contribuindo para a independência de territórios importantes, tá? O primeiro território a se tornar independente na América é justamente as 13 colônias que irão formar mais tarde os Estados Unidos da América. Tudo bem? Bom, e as 13 colônias vai lutar pela sua independência também baseada neste conceito filosófico iluminista. Tá? E por que isso vai acontecer? Bom, ano passado nós estudamos que as 13 colônias elas tinham características distintas, né? Enquanto as colônias do norte nós vamos ter o desenvolvimento da manufatura, as colônias do sul, principalmente, nós vamos ter o desenvolvimento agrícola, né? Então, as 13 colônias, elas vão nascer independentes com essas diferenças entre, principalmente, o amplo trabalho escravo no sul, as chamadas plantations, conforme nós estudamos, e no norte nós vamos identificar aí que este território vai se basear principalmente o trabalho manufatureiro e mais tarde livre assalariado, tá? Bom, por que é importante nós resgatarmos as 13 colônias do ano passado? Porque mesmo sendo colônia, de certa forma, a Inglaterra ela possibilitava uma certa autonomia. A colonização inglesa nas 13 colônias era bem diferente da colonização portuguesa aqui no Brasil, tá? Enquanto os portugueses eles concentravam uma grande força política e econômica no território brasileiro, já a Inglaterra nas 13 colônias, eles não eram, ou melhor, eles davam uma certa autonomia para o território das 13 colônias decidir algumas coisas no âmbito político, tá? Só que em meados do século XVIII, pessoal, tudo isso vai mudar. Por quê? Bom, nós vamos ter aí a Inglaterra entrando em um conflito com a França, ao qual nós vamos chamar este conflito de Guerra dos 7 Anos, tá? A Inglaterra vai sair vitoriosa deste conflito, porém com enormes dívidas causadas por este conflito, tá? Estas dívidas vão abalar os cofres ingleses, ao passo que estes mesmos ingleses vão decidir em ampliar o seu controle sobre as 13 colônias inglesas na América, que virá a ser os Estados Unidos. Bom, pessoal, este controle ele vai ser muito complicado, porque as 13 colônias, de certa forma, não vão aceitar serem controladas a partir deste momento, sendo que, politicamente, elas detinham uma certa autonomia, tudo bem? Então, os britânicos, decidindo aumentar os impostos nas 13 colônias, isso vai causar uma certa revolta, principalmente em colonos muito ricos que não vão aceitar pagar estes impostos, tá? Então, só para recapitular com vocês, as 13 colônias que detinham uma certa autonomia em relação à sua metrópole, que era a Inglaterra, eles irão agora, a partir deste momento, ou seja, qual momento? Meados do século XVIII, começar a sofrer uma forte influência dos ingleses. Os ingleses passarão a cobrar altos impostos para justamente que estes impostos passassem a suprir as necessidades da coroa britânica, visto que eles passaram por uma guerra contra a França, chamada Guerra dos 7 Anos, e que esta guerra causou enormes prejuízos para a coroa britânica, para os ingleses, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Bom, estas leis, pessoal, elas foram chamadas pelos colonos lá das 13 colônias de leis intoleráveis.
E nós vamos ter aí algumas leis que ficaram famosas na história dos Estados Unidos, ou melhor, das 13 colônias que virá a ser Estados Unidos da América, e ficaram famosas pelo fato de que essas leis, elas serviram como base para justamente lutar pelo processo de independência, tá? Então nós vamos ter em 1733 a lei do melaço, nós vamos ter em 1764 a lei do açúcar, nós vamos ter em 1765 a lei do selo, tá? E aí nós vamos ter a partir disso movimentos que vão serem caracterizados pelo processo de independência, tá? Bom, pessoal, estas leis eram chamadas de intoleráveis porque eram leis que acabavam cobrando altos impostos sobre esses produtos, sobre o açúcar, por exemplo, sobre o melaço, por exemplo, e sobre o selo. O que quer dizer sobre o selo? Se você for postar alguma carta para um parente seu em uma outra região, ou postar uma carta para um parente seu lá na Inglaterra, você pagava um imposto alto por isso, tá? Os colonos que detinham autonomia anteriormente não vão aceitar esses altos impostos, visto que eu havia dito para vocês anteriormente que justamente as ideias iluministas também chegaram na América. Então os colonos, eles queriam se desprender do controle absolutista. Vale lembrar que a Inglaterra, ela não era mais uma monarquia absolutista, mas ainda assim, concentrando os poderes em vias econômicas, conforme esses impostos que eu citei a vocês, era tratado também como características do antigo regime. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Podem comentar também, fazer comentários, tá? Reforçar o que eu disse, para vocês terem certeza se estão entendendo. Uhum. E aí? Malu, Pedro, Igor? Então, a gente está mais ou menos onde está falando daqui, das leis, só para eu saber quando eu for olhar no texto. Isso, Pedro. Mais ou menos, nós estamos falando das leis, chamadas leis intoleráveis aí na apostila de vocês. Tá bom. Tá bom? Então, tá mais ou menos nessas partes. Professor, oi, quem está falando? É o Raul. Raul, pode falar. eu tava com uns problemas no aplicativo, então acho que eu perdi um pouquinho da aula, mas eu acho que eu tô conseguindo pegar mais ou menos. Raul, você perdeu a introdução ao qual eu estava falando da influência iluminista que vai chegar também na América, tá? Vai servir como base aí para os colonos das 13 colônias lutarem pela independência, tá? Agora eu comecei a explicar sobre as leis chamadas leis intoleráveis, ao qual serão leis criadas, né, pela Inglaterra, pela coroa britânica, melhor dizendo, em relação ao controle sobre as 13 colônias, tá? E aí, estas leis intoleráveis, elas serão leis que servirão como base para a independência das 13 colônias. Tá bom, obrigado. Tudo bem? Mais alguém está com dúvida até aqui? Alguém está me escutando? Sim. Bom, pessoal, Sim. nós vamos ter aí essas leis sendo criadas, conforme eu disse a vocês, e, consequentemente, a reação dos colonos, tá? Veja bem, a coroa britânica, em 1773, ela passou o controle do chá. Por quê? Nas 13 colônias, nós vamos ter a produção do chá, tá? Então, que era um produto muito consumido na Europa, e a coroa britânica, ela vai passar o controle do comércio deste chá, seja o transporte, seja a venda deste produto, tá? Ela vai estar passando para a Companhia das Índias Orientais, por meio de uma lei conhecida como Lei do Chá, em maio de 1773. Esta lei, pessoal, ela vai acabar revoltando aí justamente os colonos. Por quê? Os colonos perceberam que, ao passar o controle do comércio para a Companhia das Índias Orientais, que é como se fosse uma empresa responsável para justamente
aí fazer o transporte e o comércio desse chá, nós vamos ter os colonos se revoltando pelo fato dos impostos estarem sendo aumentados. Os colonos se revoltando, eles irão aí promover um movimento contra esta lei, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão incentivar os nativos lá em Boston a invadir as embarcações da Companhia das Índias Orientais, e ao invadir estas embarcações, eles vão jogar todo o carregamento de chá no mar. Olha para vocês terem uma ideia aí da tamanha revolta que isso vai causar, tá? Então eles jogaram todo este carregamento no mar e comemoraram, fizeram uma festa lá em comemoração desse chá estar sendo jogado no mar. E este dia, pessoal, ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. E todo ano eles comemoram esta festa até os dias atuais, como a Festa do Chá de Boston, porque ficou marcado como um símbolo no processo da luta revolucionária pela independência dos Estados Unidos, das colônias que virá a se tornar Estados Unidos da América, tá? Bom, mais ou menos um ano depois, pessoal, graças a esta invasão destas embarcações, nós vamos ter o parlamento britânico criando as chamadas leis intoleráveis, tá? Por que o parlamento britânico vai criar estas leis? Porque acendeu o sinal de alerta. Ou seja, lá na Inglaterra, os parlamentares, os políticos, vão pensar o seguinte: bom, os colonos lá das 13 colônias, entre parênteses aí, Estados Unidos da América, eles estão se rebelando, eles não estão aceitando justamente o nosso controle sobre os principais produtos produzidos lá nas 13 colônias. Então nós vamos precisar criar leis que ampliem o nosso controle sobre o território das 13 colônias. Estas leis ficarão conhecidas como leis intoleráveis. Na apostila de vocês está em negrito aí, né? Vocês conseguem identificar onde está escrito as leis intoleráveis?